Assalamu alaikum, meu povo! Este é o primeiro vídeo de uma pequena série sobre as origens da islamofobia, tema em voga atualmente, com a situação dos refugiados e os discursos de uma temível invasão islâmica a certos países ocidentais. Para essa série de videoaulas, me baseei principalmente neste livro, Maomé, uma biografia do profeta, da pesquisadora Karen Armstrong. O link para a compra do livro você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. A partir desse estudo, considero que as origens da islamofobia estão no período medieval, com a divulgação do chamado mito de Mahundi e com as cruzadas. Não pretendo aqui determinar as coisas, dizer que certo fenômeno histórico levou ao surgimento da islamofobia. Não, o que eu quero é dizer que certos eventos históricos influenciaram bastante para o nascimento da islamofobia. Neste primeiro vídeo, vou trabalhar com o conceito de islamofobia e alguns dados, e nos próximos vou trabalhar com o mito de Mahundi e as cruzadas. O conceito de islamofobia não é consensual. Há várias definições. Podemos começar definindo islamofobia como preconceito negativo, o medo, o ódio e a aversão a muçulmanas e muçulmanos e à cultura islâmica em geral. Segundo S. Said, não confundir com Eduardo Said, então, segundo S. Said, em seu livro Uma Medida da Islamofobia, a islamofobia é, abre aspas, como uma forma de governamentalização racializada. É mais que preconceito ou ignorância. É uma série de intervenções e classificações que afetam o bem-estar das populações designadas como muçulmanas. Vemos que essa definição considera as dimensões políticas da islamofobia, não só as dimensões religiosa, cultural ou emocional. Dependendo das políticas públicas que certos governos adotam em relação aos refugiados ou a minorias religiosas, esses governos podem ser considerados defensores ou até estimuladores da islamofobia. Os meios de comunicação também podem contribuir com a islamofobia. Se certos meios divulgam notícias tendenciosas ou descompromissadas com a realidade, vão sim colaborar com a islamofobia. Então a gente vê que a islamofobia está em diversos campos. No campo pessoal, público ou social, governamental e midiático, entre outros. Nesse quadro, quem mais sofre ataques islamofóbicos na esfera social ou pessoal, tanto verbais quanto físicos, são as muçulmanas. Isso se dá porque são mulheres e geralmente a mulher está numa situação de vulnerabilidade social bem maior do que o homem e porque boa parte das muçulmanas utilizam o hijab, que é o lenço ou véu islâmico. E isso caracteriza elas de imediato como adeptas do Islã, ou seja, é muito fácil identificá-las como muçulmanas. A islamofobia é um problema social grave que já atingiu grandes dimensões nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, ainda não há tantos casos de islamofobia quanto na Europa e nos Estados Unidos, mas o problema existe aqui. Sendo um medo, a islamofobia se expressa e pode se expressar de forma agressiva, com pensamentos e até atitudes mais concretas, como discursos, falas e atos físicos. Freud explica. Nesse contexto, árabes também sofrem ataques xenofóbicos e são alvos de preconceitos. Isso porque árabe e muçulmano são bastante associados, mas como eu já expliquei antes, em videoaulas anteriores, árabe e muçulmano não são sinônimos. Há uma relação forte porque o Islã surgiu no seio da cultura árabe, num contexto árabe. Mas não, e muitos árabes do mundo todo são muçulmanos, mas não há uma relação direta entre árabe e muçulmano, ou seja, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Mas na hora da islamofobia, na hora da expressão do medo ou do ódio, esses dois termos, essas duas culturas são bastante relacionadas. Geralmente, a islamofobia vem de pessoas de outras culturas e outras religiões, ou pelo menos que se dizem de outras culturas e outras religiões. Mas há um caso curioso. Como vocês sabem, há um grupo terrorista auto-intitulado Estado Islâmico, em árabe Daesh. Esse grupo também ataca muçulmanos. Logo, também pode ser considerado islamofóbico.
Complicado, não? Fica então aí essa questão para refletirmos. Outro ponto importante para se dizer: a islamofobia é um crime de ódio. Dentre os crimes de ódio, é o que mais cresce na Europa em um contexto de migração de pessoas muçulmanas, de atentados terroristas e de um antissemitismo que de fato a Europa nunca superou. O antissemitismo é o conjunto de preconceitos negativos e de aversões aos povos considerados semitas, dentre eles judeus e muçulmanos. O termo semita faz alusão a vários povos que possuem traços culturais comuns e que pertencem ao mesmo grupo linguístico. O nome semita vem, tradicional e religiosamente, de Sem, filho de Noé, um dos patriarcas bíblicos. Voltando ao contexto europeu, imigrantes muçulmanos e seus descendentes informam sobre o aumento da violência e o medo de saírem às ruas e serem marginalizados ou atacados. Alguns dados. Em 2014, Londres registrou um aumento de 70% dos ataques a muçulmanos em relação ao ano anterior, 2013. E em 2015, na Espanha, 40% dos delitos relacionados a crimes de ódio foram registrados como islamofobia. Antes de finalizar essa primeira parte da série Origens da Islamofobia, deixo aqui a consideração do professor Reginaldo Nasser, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Ele coloca o quesito classe social para analisar a islamofobia. Por quê? Porque ele diz que a islamofobia é um crime mais relacionado a muçulmanos pobres. No geral, pouca coisa ou nada acontece a muçulmanos ricos, tanto no Oriente quanto na Europa. Ou seja, a islamofobia é um crime que acontece mais com muçulmanos pobres ou não ricos. Para ele, então, tem que se considerar a classe social ao se falar ou se analisar o problema. Muito obrigado pela audiência neste primeiro vídeo da série Origens da Islamofobia. Não se esqueça de se inscrever no canal, visitar o blog e curtir a página no Facebook e seguir o perfil no Instagram. Amanhã vou lançar a videoaula na qual vamos começar a procurar traços da islamofobia no tempo, como eu já falei, na Idade Média. Um abraço e assalamu alaikum.